Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Vozes da Minha Cabeça. E hoje vamos falar de um tema muito importante na história da Idade Moderna, o absolutismo. A gente vai falar sobre uma grande parte de nossa história que aconteceu entre os séculos XVI e XVIII, falar um pouco de exemplos históricos, como aconteceu, e aí a gente trouxe 3 convidados para falar um pouco mais sobre isso. Esses são nossos convidados. E pra gente começar, eu queria te perguntar, como que começou o Estado absolutista? Dá uns exemplos, um pouquinho do contexto dele, por favor. Claro, eu consigo. Bom, primeiramente, o Estado absolutista ele começou bem logo após as grandes navegações, foi um período após também, e foi marcado principalmente, o epítome do começo foi a queda do Império Bizantino pelas mãos dos otomanos em 1492, se eu não estou enganado. E depois disso, esse evento acabou repercutindo por toda a Europa, e não só isso também, como houve também a queda definitiva do modo de governo do feudalismo pelas mãos dos senhores feudais, pois agora, com o crescimento populacional, o surgimento de novas técnicas agrícolas e principalmente algo que vocês devem conhecer que é a peste negra, ela acabou por devastar a Europa e de fato houve uma revolução por conta disso, né? Houveram consequências desses acontecimentos. E uma delas foi que esses centros comerciais que já se concentravam nas grandes cidades, como Paris ou Milão na Itália, ou até Lisboa, por exemplo, ou Porto, que fica mais ao norte, elas acabaram crescendo bastante pelas mãos da burguesia e pela riqueza delas, e com essa concentração de riqueza, os monarcas que eram senhores feudais ou descendentes desses senhores feudais que ficavam nessas terras, nessas cidades, eles acabaram por concentrar tanto poder que eles conseguiam dominar os antigos feudos em volta. E foi sob esse contexto que os monarcas absolutistas conseguiram concentrar o poder de uma nação inteira sobre a palma da mão deles. E além disso, eles tiveram algumas outras técnicas que ajudaram eles a fazer a manutenção de poder, como também a criação de um exército permanente para poder fazer defesa do Estado, porque eu não sei se vocês sabem, mas na Idade Média era muito mais comum os senhores feudais realizarem contratos com grupos de mercenários. Traçando até aqui um contexto com os jovens aí, né, dos animes e mangás, se vocês já leram Berserk, vocês sabem que o grupo do Falcão eles eram um grupo de mercenários que eram contratados por reis de Midland. Eu tô citando esse exemplo aqui, que eles eram contratados, né, eles eram pagos, ou com comida, ou com o próprio dinheiro mesmo, para eles poderem se estabelecer no reino e lutar batalhas por reis. Então, às vezes, eles usavam da riqueza deles para poder fazer esse contrato de pessoas, mas elas não eram leais a eles, né? E com a concentração do poder, eles conseguiram ter um controle muito maior sobre o Estado e sobre a população, além da própria criação de leis e também do estabelecimento de uma confiança ou num contexto, num conto sobre a grandiosidade. Caramba, bastante informação, legal. E quais eram as características centrais disso tudo? Bom, sim, a gente tem alguns ótimos exemplos, principalmente o que é mais conhecido e ensinado nas aulas de história hoje em dia, né, Luís XIV da França, que ele tinha até aquela frase icônica dele, que é "o Estado sou eu", que representava muito bem o conceito do absolutismo, né, que a história que era contada era que ele tinha o apelido de Deus Sol também, por ele estar no topo de tudo, acima de todos, mas que também ele era o Estado que dependia dele. Então, para manter a população em ordem, para manter as coisas funcionando, tudo dependia dele. Além disso, a gente tem outros exemplos também em outros países naquela época, que a formação de nações já estava acontecendo. A gente teve também na própria Inglaterra, a gente teve na França, em Portugal, a gente teve na Espanha, a gente teve na Alemanha naquela época, era o Sacro Império Romano Germânico. E a gente teve também, principalmente um exemplo bom, é a própria Rússia, que manteve essa postura absolutista até o começo do século XIX. Ela se manteve, ela foi além, né? Pode-se dizer que ela estendeu muito mais do que deveria. Na verdade teve alguns pensadores que tentaram justificar isso, né? Você pode citar alguns exemplos que eu não lembro de cabeça aqui agora? Bom, respondendo a sua pergunta, a gente vai ter alguns autores sim. Os autores, eu posso citar Thomas Hobbes, que ele definiu que para a gente evitar o caos da guerra, a gente tem que entregar todos os direitos, todas as
as escolhas do cidadão, da população, nas mãos do soberano, do rei, pra gente conseguir evitar a guerra. Aquele livro dele, né, Leviatã, isso que ele fala sobre o próprio rei. Sim. Isso. Foi escrito em 1600, inclusive, né? É antigo esse. A gente também tem Jean Bondin. Jean Bondin. Não conheço esse aí. Não conhece, cara? Bom, ele diz pra gente que a soberania é definida pelo poder absoluto do Estado. Ou seja, ele defende que o absolutismo, pra gente ter uma soberania, a gente precisava de alguém que comandasse tudo, alguém absoluto, defendendo o que o Thomas Hobbes falava. Ele defendia bastante essa ideia central, pelo menos. Realmente. Então dá pra falar que o absolutismo era meio que necessário para garantir a ordem naquele momento? Sim, exatamente. Levando em consideração o contexto da época, era necessário porque o absolutismo ele evitava a separação, ele evitava a fragmentação do feudalismo na época. Sim. E aí, com isso daí, ele também evitava as guerras religiosas da época, por causa do contexto, o contexto que o Zimmermann acabou dizendo. Sim. E ele evitava esse contexto. Não. Ele evitava essa guerra e aí ele trazia uma relação de E paz. evitava possível fragmentação, né? Sim, Que exato. o poder centralizado não poderia ocorrer coisas assim. Exato. Mas como todo modelo, ele sempre vai ter algumas críticas, né? Você pode me falar quais são? Então, essa é uma boa pergunta. A primeira crítica, que é a mais vista por todo mundo, é justamente a concentração de poder no monarca, porque as pessoas não tinham um direito individual, por exemplo. Tudo que era dado a elas era justamente do rei. Então, o maior problema que a turma via na época era justamente isso, porque você não tinha muito bem um direito próprio. Se o monarca falava aquilo, você tinha que fazer aquilo. Se ele não falasse, você não fazia e acabou. Se você fizesse algo fora daquilo, ou contra a vontade dele, poderia ter consequências severas. Outra coisa também era justamente o custo das batalhas. Porque justamente isso de ter que manter no poder, de ter que mostrar que você é o superior, que você é o bonzão daquela época, Sobrecarrega, né? sobrecarrega muito. Isso traz muitos custos para a economia daquele sistema. Outra coisa também foi a vinda das ideias iluministas, que bateram diretamente contra as ideias monárquicas, as ideias do absolutismo. Então, já naquela época, por exemplo, já tinham inúmeras críticas que a turma já não estava querendo muito bem os monarcas. Até mesmo, por exemplo, a nobreza, por mais que eles mais ou menos queriam ali o monarca porque suportava eles, Ajudava eles bastante, né? ajudava. Mas eles queriam mais algo separado neles, eles não queriam algo focado nos outros, eles queriam um benefício próprio. Então, se eles pudessem, por exemplo, tirar o monarca e ficar com aquela riqueza para eles tanto faz. E para a burguesia, que na época era justamente controlada pelo monarca, ser oprimido, por exemplo, por uma força maior que não vem deles, sem eles poderem fazer muita coisa sobre aquilo, não só sobrecarregava, por exemplo, o próprio lugar, a própria sociedade, como a gente acabou de comentar, mas eles não queriam, por exemplo, se chega alguém aqui que quer mandar em todo mundo, que quer que seja exatamente daquilo, as pessoas não vão levar de uma forma muito de bom grado. Ainda mais a burguesia que tinha um poder, que né? tinha um poder, que queria Ela exercer que- aquele poder. E algo interessante que eu gostaria de apontar sobre esse comentário do Léo é simplesmente sobre o custo que ele comentou, né? Porque eles usavam um sistema econômico naquela época que era chamado de mercantilismo, que foi principalmente popularizado pelas grandes navegações. Você sabe como aqui no Brasil teve a exploração de ouro sim, e na sim. Argentina da prata? Era justamente por isso. Esses minerais raros eram considerados eram os status entre os monarcas absolutistas. Era a moeda da época. Sim, as moedas eram feitas, mas era o seguinte, quem tivesse mais ouro era considerado mais poderoso, porque poderia ter os maiores exércitos, poderia ainda comprar mercenários, apesar de não ser mais uma prática comum. Então, a exploração desse modelo econômico ajudou também a expansão e a manutenção do absolutismo por esses 300 anos. Sim. Então a gente pode falar que tudo isso levou às revoluções modernas, como a francesa, por exemplo. Então, foi realmente, com certeza, foi justamente por conta da contestação contra o absolutismo que veio a Revolução Francesa. A turma estava extremamente se sentindo negligenciada pela monarquia, tanto que disso que também vem aquela frase famosa
que se não tem pão, que dê brioche para eles comer, que não é mais ou menos um mito, não diria que foi realmente dito por ela, mas é algo que a população daquela época disse, que usou para justificar o que aconteceu, e por causa disso eles, desse sentido negligenciado e também por tudo que eles já estavam passando na época, eles viram como um estopim para justamente acontecer a Revolução Francesa. Tá, agora meio que pra vocês, assim, vocês podem ver alguma herança do absolutismo nos estados modernos de hoje em dia? Bom, claro, existem alguns exemplos hoje que podem ser citados, como por exemplo o próprio modelo de governo dele, de um estado forte, onde o poder é concentrado nas mãos de um governante. A gente vê isso muito em estados que se passam por democracias, mas eles têm de fato o poder dessa parte militar, o controle do estado, dependência do estado da força política do governante. O melhor exemplo disso é a Rússia, que a gente tem isso bastante, porque no caso da Rússia tem outros exemplos, mas essencialmente o Putin ele não é idolatrado por todos, né? Tanto é que tem essa opressão por conta disso. Agora você vê em outros regimes é um pouco diferente. Também se estiver falando de alguma coisa mais literal, então também os reis árabes, que são literalmente reis, que estão passando por um processo de monarquia, por um processo de absolutismo, eles também são ditos que são impostos pela religião. Então justamente temos uma herança real, verdadeira, do absolutismo. Os reis de lá eles têm que governar de acordo com os ensinamentos de Maomé, que são no Alcorão. O Alcorão, ele fala, eles têm que fazer uma comparação com o Cristo de Maquiavel, porque ele tem muito mais no âmbito de religião, mas Maomé também fala da sabedoria dele, de como deve ser um governante perante a Allah, as virtudes de Allah. Sim, riqueza. Também a gente tem um caso recente, que seria o caso do Trump, que ele está interferindo na nossa soberania nacional, né? E recentemente ele acha que é um rei absoluto, e aí ele está querendo governar o mundo inteiro. Carifato, por exemplo, no Brasil. Sim. Mas muito obrigado aqui, foi ótimo poder propagar o conhecimento aqui para quem estiver assistindo o podcast, como é que é mesmo? Vozes na minha cabeça. E eu fiquei muito feliz de poder ter participado hoje. Divulgo aí minhas redes sociais, @Ziberman no Instagram, e também, se puderem, leiam a minha novel Capa Code, que está disponível agora no Novel Mania. Exatamente, como o Zimmerman falou, é um prazer ter participado aqui com vocês dessa voz da minha cabeça. Foi muito bom participar, passar conhecimento, compartilhar, e se quiserem chamar a gente novamente mais alguma vez, futuramente, a gente vai estar disponível. Pode divulgar seu Instagram também. Meu Instagram, ele é @MatheusOJudoca. Foi uma honra realmente estar aqui, propagar o conhecimento, como eles disseram. Se quiserem chamar mais vezes, obviamente, estaremos disponíveis. Foi realmente conhecer pessoas novas também, obviamente, legal. Meu arroba, né, pra quem quiser seguir no Instagram, é Leo_Lobo_037. Muito obrigado por virem aqui, vocês falaram umas coisas muito importantes, e a gente vai encerrando por aqui, viu? Mas voltem sempre, a gente provavelmente vai te chamar de novo, e é aqui que a gente vai terminar um episódio de Vozes na Minha Cabeça. Obrigado por assistir, todo mundo. A gente vem falar sobre esse assunto importante, e da próxima vez a gente traz mais vozes para nossa cabeça. Vamos lá, falou!
pra quem quiser seguir no Instagram, é Leo_Lobo_037. E não se esqueçam, basicamente, sempre de que Mega Cavaleiro e P.E.K.K.A.